Olá, seja bem-vindo ao Fatos Desconhecidos. Hoje vamos relembrar um dos capítulos mais tristes da história da aviação brasileira. Este ano de 2024 marca 18 anos do acidente que envolveu um Boeing 737-800 da Gol Linhas Aéreas e um jato executivo Legacy da empresa norte-americana Excel Air. O áudio que você acabou de ouvir foi gravado na caixa preta do Boeing da Gol, que registrou a conversa entre o piloto, o comandante Décio Chaves Júnior, e o copiloto Tiago Jordão Cruzo, exatamente no instante em que o 737 foi atingido pelo Legacy. Afinal, como tudo aconteceu? O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, enfrentava os mesmos problemas que outros grandes aeroportos do país enfrentavam, uma vez que o setor aéreo estava passando por momentos difíceis naquele ano. Mesmo assim, os passageiros do voo 1907 da Gol Linhas Aéreas, com destino ao Rio de Janeiro, mas com escala em Brasília, conseguiram embarcar sem muitos transtornos e no horário previsto, 15h35, horário de Brasília, 14h35, horário em Manaus. Pouco tempo depois, o jato Legacy da Excel Air, que era pilotado por Joseph Lepore e Jean-Paul Palladino, ambos norte-americanos, por volta das 15h55, passavam pela vertical de Brasília e dali, ao invés de baixar sua altitude para 36 mil pés, que estava previsto no plano de voo, continuou na faixa dos 37 mil pés. No entanto, não houve qualquer tipo de comunicação entre os pilotos do Legacy e o ACC, ou Centro de Controle de Área, apesar de o centro ter o avião ainda em seus radares. Lepore e Palladino vieram ao país exclusivamente para buscar o jato Legacy 600, uma das aeronaves compradas pela empresa Excel Air da brasileira Embraer. Mais tarde foi reportado que antes de viajarem ao Brasil, eles treinaram em simuladores na Flight Safety International, uma empresa especializada em treinamento de pilotos localizada em Houston, no Texas. Além deste treinamento em simulador, foi realizado um voo de 4.100 quilômetros, com duração de 5 horas e 30 minutos, acompanhados de instrutores da Embraer para habituar os pilotos com o equipamento da aeronave. Ao chegarem ao Brasil, tiveram 4 dias de treinamento antes de começarem o planejamento para o voo de translado. Bom, a falta de conhecimento da aeronave não foi o que causou o acidente, mas você verá que o erro cometido pela dupla não tem explicação. Enquanto isso, o voo 1907 da Gol prosseguia tranquilamente, com seus 148 passageiros e 6 tripulantes a bordo. O Boeing 737-8EH, mais conhecido como 737-800, era uma nova variante que apresentava desempenho relativamente melhor em pistas curtas. O avião de matrícula PR-GTD voou pela primeira vez em 22 de agosto de 2006 e foi entregue à Gol em 12 de setembro daquele mesmo ano, menos de 3 semanas antes do acidente. Aquela aeronave, com capacidade para até 186 passageiros, havia sido configurada pela companhia brasileira para acomodar 177 passageiros, sem contar a tripulação. Mas naquele dia, levava 154 pessoas a bordo, no total. No Legacy, de forma inadvertida, descuidada, um dos pilotos desativou o transponder do avião. O relógio em Brasília marcava 16 horas e 2 minutos
quando perdeu o contato da aeronave no radar secundário, deixando de receber as informações que permitiam associar à aeronave sua altitude, velocidade e direção à posição horizontal obtida pelo radar primário. Essencial para a segurança e eficiência do tráfego aéreo, o transponder, que é uma abreviação de Transmitter Responder, é um dispositivo eletrônico que responde quando recebe um sinal de interrogação de radar de vigilância secundário. Os sistemas de prevenção de colisões, ou TCAS, utilizam as transmissões do transponder para detectar aeronaves em risco de colidir uma com as outras. Portanto, desligar o transponder é, no mínimo, um ato de irresponsabilidade por parte de qualquer piloto. Na cabine do Boeing, o comandante Chaves Júnior e o copiloto Tiago Cruzo conversavam trivialmente sobre veículos e outras coisas, quando ouviram um estrondo completamente anormal. Imediatamente, o computador de bordo do 737 iniciou o alarme do Mayday, indicando que algo estava muito errado com a aeronave. Os pilotos, muito menos comissários e passageiros, não faziam a mínima ideia do que havia acabado de acontecer. Eram pouco menos das 17 horas, tempo de Brasília. Ao manter a altitude de cruzeiro nos 37 mil pés, cerca de 11 mil metros de altitude, os pilotos do jato Legacy comprometeram a trajetória e a vida das 154 pessoas a bordo do Boeing, uma vez que estavam na mesma altitude do avião de passageiros. E como o transponder do Legacy na posição off, ambos os sistemas TCAs dos aviões não detectaram um ao outro. Assim como o Legacy já não estava sendo acompanhado pelo controle de tráfego aéreo desde que o sistema foi desligado. O choque não foi de cheio, coloquialmente falando, mas o problema ocorreu devido ao contato do winglet esquerdo do Legacy com a asa esquerda do Boeing. Para se situar, o winglet é um tipo de extensão das asas de certos tipos de aeronaves, situado na extremidade de cada uma delas, o que faz uma ponta para cima, dando maior sustentação e melhora na velocidade e estabilidade da aeronave. O fator velocidade, inclusive, foi o que determinou que o winglet do Legacy agisse como uma faca, rasgando a fuselagem da asa do Boeing, deixando-o completamente fora de controle. Segundo os pilotos do jato executivo disseram mais tarde, foi tão rápido que eles não souberam distinguir no momento em que haviam batido. Apesar de sofrer vários danos no estabilizador horizontal e no winglet esquerdo, o Legacy continuou em voo, embora o seu piloto automático tenha sido desligado, o que exigiu uma quantidade incomum de força no manche para manter a aeronave estabilizada. Com a ajuda de retransmissão de rádio de um Boeing 747 da Polar Air Cargo, que sobrevoava a área no momento, a tripulação do Legacy pousou o jato na base aérea de Cachimbo, perto do campo de provas Brigadeiro Veloso, um grande complexo militar da Força Aérea Brasileira, localizado a cerca de 160 quilômetros de distância do ponto onde ocorreu a colisão. Os pilotos e também o jornalista americano que os acompanhava, Joe Sharkey, nada sofreram. Momentos antes, eles também não puderam presenciar o resultado de seu feito ou mal feito, neste caso. Um Boeing 737-800, com 154 pessoas a bordo, despencando livremente para uma queda violenta contra o chão. Todos os ocupantes morreram. Destroços e o que você mais imaginar ficaram espalhados por uma grande área, abrindo uma clareira na densa floresta amazônica.
O local fica na reserva indígena dos Capotujarina, a cerca de 200 quilômetros da cidade de Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso. Imediatamente após divulgarem a notícia do acidente, os oficiais da FAB e agentes da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, prenderam os tripulantes do Legacy, além de terem confiscado as caixas pretas do jato para análise. As caixas seguiram primeiro para São José dos Campos e então para Ottawa, no Canadá. No depoimento inicial, a tripulação do Legacy confirmou que se encontrava no nível de voo 370, ou seja, 37 mil pés acima do nível do mar no momento da colisão. Eles também afirmaram que haviam perdido contato com o Sindacta I, ou Sindacta I, no momento da colisão, e seu sistema anticolisão de tráfego, TCAS, não alertou para qualquer tipo de aeronave que se aproximava. E nem poderia, uma vez que eles haviam desligado o transponder. Em 2 de outubro de 2006, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso emitiu uma ordem que reverberou pelos corredores judiciais. O capitão e o copiloto do Legacy deveriam entregar seus passaportes. O motivo? Uma investigação minuciosa estava em curso após o fatídico acidente aéreo. O procurador de Peixoto de Azevedo havia feito o pedido e o juiz regente concedeu-o prontamente. Afinal, a possibilidade de erro por parte dos pilotos do Legacy não podia ser descartada. Assim, a tripulação permaneceu em solo brasileiro, aguardando a liberação de seus documentos de viagem. Os dias se estenderam e o 5 de dezembro de 2006 finalmente chegou. Mais de 2 meses após o trágico evento. Foi nesse dia que o juiz federal regente proferiu sua decisão. Não havia fundamento legal para restringir a liberdade de movimento dos estrangeiros. Os passaportes foram devolvidos e a tripulação pôde retornar sua mobilidade, mesmo que carregando consigo as marcas daquela fatídica colisão nos céus. O local do acidente do voo 1907 é uma região remota e, sem dúvida, desafiadora, situada na densa floresta amazônica, praticamente na divisa entre os estados do Amazonas e de Mato Grosso. O local da queda é uma região coberta por uma vegetação densa e exuberante, típica da floresta amazônica, geralmente composta por árvores altas, cipós, vegetação rasteira e densa vegetação de subbosque. Para chegar até o local, 24 horas depois do acidente, foram necessárias expedições terrestres e também aéreas, especialmente em áreas onde o acesso era ainda mais difícil. A região é marcada por terrenos acidentados, rios, pântanos e densa vegetação, o que dificultou muito a movimentação das equipes de resgate. Isso sem falar o clima tropical úmido da Amazônia, que apresenta altos níveis de umidade, tornando as condições de trabalho ainda mais desafiadoras. A remoção dos corpos sempre é prioridade em acidentes, seja o tipo que for. No caso do acidente aéreo, ainda mais nestas proporções, a tarefa assume um nível de dificuldade ainda maior, pois, além da recuperação dos mortos, deve-se atentar cuidadosamente para o caso de haver sobreviventes. Às vezes, ouvir um suspiro ou um gemido faz a diferença, mas, infelizmente, não foi o caso do voo 1907. Os corpos foram levados, primeiramente, para a base temporária, firmada na fazenda Jarinã, que fica mais próxima do local do acidente. De lá, foram transladados pela FAB até Brasília, onde puderam ser identificados e entregues às famílias. Em seguida a isso, os peritos aeronáuticos iniciaram seu trabalho, garantindo que não houvesse mais resgates de feridos ou corpos no local. A caixa preta foi encontrada quase que soterrada devido à força do impacto. Após as análises iniciais,
eles determinaram a remoção dos destroços do avião. Só então que todas as peças, componentes, gravadores de voo e documentos relevantes foram reunidos e guardados em locais seguros e restritos. De acordo com os trâmites brasileiros, isso ficou a cargo do CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Toda e qualquer investigação pertinente a um acidente aéreo é um processo complicado, delicado e pode levar de meses a alguns anos. As investigações preliminares, como é de praxe, foram delegadas ao CENIPA pelas autoridades aeronáuticas. O chefe da operação foi então Coronel Rufino Antônio da Silva Ferreira, que teve o acompanhamento de 4 técnicos da FAA, ou FAA, que é a Administração Federal de Aviação, e do NTSB, ou Comitê Nacional de Segurança nos Transportes, ambos órgãos norte-americanos. Um dos principais motivos deles participarem é porque o Boeing é uma empresa americana e uma de suas aeronaves estava envolvida. Além do mais, o acidente envolveu também o nome de outra empresa americana, a Excellair, e 2 pilotos nascidos nos Estados Unidos. Em 16 de novembro de 2006, o CENIPA lançou o aguardado relatório preliminar oficial, lançando luz sobre os eventos que levaram à tragédia do voo 1907. As expectativas estavam altas, mas o relatório trouxe mais perguntas do que respostas definitivas. O Embraer Legacy, com sua elegância e velocidade, decolou às 14h15, alçando-se aos 37 mil pés no céu. Esse nível de altitude deveria ser mantido até Brasília, mas o destino tinha outros planos. O plano de voo original delineava uma descida para 36 mil pés e, mais adiante, uma ascensão para 38 mil pés. No entanto, o Legacy permaneceu teimosamente a 37 mil pés durante todo o trajeto. Às 16h56 e 54 segundos, o tempo parou. A colisão aconteceu e a história de todos mudou para sempre. Mas o que levou a esse momento fatídico? O relatório apontou para uma série de eventos cruciais. Um deles foi a comunicação perdida. Entre 15h51 e 16h26, o Legacy e o Centro de Controle de Área de Brasília não trocaram uma única palavra. O silêncio pairava no ar, enquanto o jato seguia seu curso. Em segundo lugar, desespero nas ondas de rádio. Às 16h53 e 39 segundos, o ACC Brasília tentou transmitir informações vitais ao Legacy, mas os pilotos, em meio à turbulência das ondas de rádio, não conseguiram capturar a mensagem. Uma repetição foi solicitada, mas o tempo estava se esgotando. Em terceiro lugar, o silêncio rompido. Finalmente, às 16h53, o Legacy respondeu. O jato começou a fazer chamadas frenéticas, buscando orientação, mas era tarde demais. Enfim, o choque. O Legacy foi certeiro ao cruzar o caminho do Boeing da Gol. As asas esquerdas de ambos se encontraram em um aperto de mãos fatal. O impacto foi preciso e o avião da Gol perdeu o controle, mergulhando em direção ao solo. Após o trágico acidente, várias etapas legais se desenrolaram. Os pilotos Lepore e Palladino foram submetidos a investigações detalhadas, tanto por autoridades brasileiras quanto americanas, e nada foi encontrado em seus registros que os condenasse. No entanto, foram julgados em terras americanas, onde o juiz não entendeu como crime, mas como um erro humano. Os fatos deles terem continuado em altitude fora do plano de voo e terem desligado o transponder do Legacy, o que foi que ocasionou
toda a tragédia. Além deles, o ATC, que é o Controle de Tráfego Aéreo de Brasília, foi corresponsabilizado. As famílias, claro, buscaram apoio na justiça e uma forma de reparação. Processos foram movidos contra a Embraer e a Excel Air e deu-se início aos acordos. Normalmente, tais processos ocorrem sob sigilo, mas uma coisa é certa: os valores não são iguais para todos. Para conseguir receber, a burocracia é enorme. Vasculham toda a vida da vítima e da família. Não se tem informações sobre valores ou quem já recebeu ou não a indenização. É isso, infelizmente. Obrigado por assistir. Nos vemos depois. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.